Nosso curso de filosofia, hoje vamos falar sobre a terceira margem do rio, Guimarães Rosa. Na verdade, eu quero pegar um pouco a beleza literária do Guimarães Rosa, essa tessitura fascinante dele, essa genialidade do Guimarães Rosa, e por meio desse conto, que é um conto pequeno, depois da live vocês podem, tem PDF, é fácil de achar o conto, vocês podem ler esse conto, e pensar um pouco na riqueza dessa linguagem e na proposta que eu queria fazer para vocês hoje, que é por meio desse conto a gente trabalhar um pouco o desconhecido, né? A terceira margem é aquilo que não se vê. Você tem duas margens, isso você vê. Você tem a margem da direita, uma margem da esquerda. Se você está num barco, você está vendo as duas margens. Que terceira margem é essa? Que sentido tem essa terceira margem? É uma margem que não se vê, é uma margem que não se conhece, e o pai dele vai em busca dessa margem do rio, o pai da personagem. É muito interessante porque tem várias explicações, né? E talvez Guimarães Rosa não tivesse tão preocupado com tantas explicações quando ele compôs essa narrativa, mas talvez ele quisesse, com essa história, com esse conto, mostrar um pouco os nossos renascimentos, sobre a nossa coragem de sair desse lugar comum, de sair daquilo que as pessoas esperam de nós e ir rio abaixo, rio acima, em busca do que a gente é. A terceira margem é um encontro da gente com a gente mesmo. É uma tentativa, que eu deveria, aqui metaforicamente, o pai numa canoa, é uma tentativa que eu deveria ter de o tempo todo eu olhar para dentro de mim mesmo e perguntar por que eu estou tão radical de um lado ou de outro lado da minha vida. Por que eu tenho tanto medo de ser eu mesmo? Por que eu estou tão preso assim e eu não vou em busca desse rio que corre? Eu queria muito, eu não faço muito isso, mas a linguagem é tão bonita e eu queria que vocês acompanhassem trechos desse conto, que é um conto pequeno. Eu não vou ler o conto todo, mas eu escolhi alguns trechos que eu acho que são muito significativos para a gente beber nessa linguagem de Guimarães Rosa. Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo, e sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando indaguei a informação. Então o pai sempre foi uma pessoa que, segundo todo mundo, era um homem ordeiro, positivo, desde mocinho. Nossa mãe era quem regia e que ralhava no diário com a gente. Minha irmã, meu irmão e eu. Sempre três pessoas. Tenho sentido essa terceira margem aqui, e o número 3. Mas se deu que certo dia nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Então, olha, minha gente, começa assim. É o filho falando do pai, até que o pai resolve fazer uma canoa. O que acontece quando ele faz uma canoa? Para caber justo o remador. A canoa precisa ser ele só, o remador é o pai. Não precisa de mais ninguém nessa canoa, só ele. Olha o sentido dele aqui. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. A mãe não gostou da ideia. Imagina, A narrativa do sertão, nesta linguagem, um pai que era muito quieto, resolve construir uma canoa para ficar no rio. Imagina essa mãe, que era mais prática em tese da casa, que dava as ordens, que cuidava do dia a dia. O que a mãe pensou? Nosso pai nada não dizia. Então a mãe reclamou, a mulher reclamou e o pai nada não dizia. O rio, por aí, se estendendo grande, fundo, calado que sempre. Rio aparece muito em Guimarães Rosa. O rio, a fundura do rio. O rio é grande, é imenso. O rio é um existir pleno de possibilidades. Possibilidades que todos nós temos. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. A beleza disso, sem alegria nem cuidado. Nossa mãe, a gente achou que ela ia
esbravejar, mas persistiu, somente alva de pálida. Mascou o beiço e bramou: cê vai, cê fique, cê nunca volte. Nosso pai suspendeu a resposta. Literatura de Guimarães, né? Ao invés de falar, nosso pai nada disse, nosso pai não respondeu, nosso pai suspendeu a resposta. Pai, o senhor me leva junto nessa sua canoa? Ele só retornou o olhar em mim e me botou a bênção, com um gesto, me mandando para trás. Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte, só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar nunca mais. Dá para a gente ver essa imagem? Na simplicidade dos sertões das Minas Gerais, num rio, numa casa simples, um pai resolve fazer uma canoa e ficar no rio, perto da casa, mas não na casa. O rio que sobe, que desce, isso é uma imagem. Atrás dessa imagem é uma metáfora. Que vida é esta que esse homem começa a viver quando só ele cabia naquela canoa? Nossa mãe vergonhosa se portou com muita cordura. Por isso, todos pensaram de nosso pai a razão em que não queriam falar: doideira. Só uns achavam o entanto de poder também ser pagamento de promessa, ou que nosso pai, quem sabe, por escrúpulo de estar com alguma feia doença, que seja lepra, se desertava para outra sina de existir, perto e longe de sua família. De sua família dele. Então, algumas pessoas achavam que ele estava doido, outras pessoas que ele estava com lepra, outras pessoas que ele fez alguma promessa. Por isso que o nosso pai, segundo ele, resolvia estar no rio. Mostrei-o de comer para o pai, que eles começam a pegar coisas para levar para o pai, para deixar na beira do rio. Depositei num oco de pedra do barranco, a salvo de bicho mexer e a seco de chuva e orvalho. Isso que fiz e refiz sempre tempos afora. Surpresa que mais tarde tive que nossa mãe sabia desse meu encargo, só se encobrindo de não saber. Ela mesma deixava facilitado. Sobra de coisas para o meu conseguir. Nossa mãe muito não se demonstrava. A mãe poderia ter ficado indignada, irritada com isso, com essa história, né, do pai, e não ia querer que os filhos fossem alimentar o pai. E por causa disso ele fazia meio que discretamente, mas a mãe sabia de tudo isso. Tô procurando o óculos aqui que... Peraí. Para eu ler melhor. A gente teve de se acostumar com aquilo. As penas que com aquilo a gente mesmo nunca se acostumou em si, na verdade. O severo que era de não se entender de maneira nenhuma como ele aguentava, de dia e de noite, com o sol, aguaceiros, calor sereno e nas friagens terríveis de meio do ano, sem arrumo, só com um chapéu velho na cabeça, por todas as semanas e meses e os anos, sem fazer conta do se ir, do viver. Estou pulando alguns pedaços, depois a gente comenta, só para vocês refletirem comigo. E nunca falou mais palavra com pessoa alguma. Nós também não falávamos mais nele, só se pensava. Não de nosso pai não se podia ter esquecimento. E se por um pouco a gente fazia que esquecia, era só para se despertar de novo, de repente, com a memória no passo de outros sobressaltos. Mas por afeto mesmo, de respeito, sempre que às vezes me louvavam, por causa de algum meu bom procedimento, eu falava: foi pai que um dia me ensinou a fazer assim. O que não era o certo, exato, mas que era mentira por verdade, sendo que se ele não se lembrava mais, nem queria saber da gente, por que então não subia ou descia o rio para outras paragens, longe, no não encontrável?
O pai não estava longe deles, não estava no não encontrável. Minha irmã teve menino, ela mesma entestou que queria mostrar para ele o neto. Viemos todos no barranco, foi num dia bonito. Minha irmã de vestido branco, que tinha sido do casamento. Ela erguia nos braços a criancinha, o marido dela segurou para defender os dois, o guarda-sol. A gente chamou, esperou. Nosso pai não apareceu. Minha irmã chorou. Nós todos aí choramos abraçados. Imagina a cena, o neto, nome dele, ele no rio, todo mundo chamando por ele. Ele nem olhou. Os tempos mudavam no devagar depressa dos tempos. Vou repetir essa expressão do Guimarães. Os tempos mudavam no devagar depressa dos tempos. Nossa mãe terminou indo também de uma vez residir com minha irmã. Ela estava envelhecida. E eu fiquei aqui de resto. Eu nunca podia querer me casar. Eu permaneci com as bagagens da vida. O que são bagagens da vida? Eu permaneci com as bagagens da vida. Sou homem de tristes palavras, de que era eu que tinha tanta culpa. Eu sofria já o começo da velhice. Esta vida era só o desmoronamento. E aqui indo para o final. Eu vou ler o final. Não tem problema ler o final para vocês. Vale a pena, é um conto pequeno. Vale a pena a gente viajar um pouco na beleza dessa linguagem do Guimarães Rosa e nas metáforas que se escondem, que moram nesse conto. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, para a gente ir para esse tema do desconhecido. Sem fazer véspera. Sou doido? Não. Na nossa casa a palavra doido não se falava. Nunca mais se falou. Os anos todos. Não se condenava ninguém de doido. Ninguém é doido. Ou então todos. Só fiz que fui lá, com um lenço para o aceno ser mais. Eu estava muito no meu sentido. Esperei. Ao por fim ele apareceu aí e lá o vulto. Estava ali, sentado à popa. Estava ali de grito. Chamei umas quantas vezes e falei. O que me urgia, jurado e declarado, tive que reforçar a voz. Pai, o senhor está velho, já fez o seu tanto. Agora, o senhor vem, não carece mais. O senhor vem e eu agora mesmo, quando que seja, a ambas vontades, eu tomo o seu lugar do senhor na canoa. E assim dizendo, meu coração bateu no compasso do mais certo. Ele me escutou, ficou em pé, manejou o remo nágua, proava para cá concordando, e eu tremi. Profundo de repente, porque antes ele tinha levantado o braço e feito um saudade gesto, o primeiro depois de tamanhos anos decorridos. E eu não podia. Por favor, arrepiados os cabelos, corri, fugi, me tirei de lá num procedimento desatinado, porquanto que ele me pareceu vir da parte de além. E estou pedindo um perdão. Sofri o grave frio dos medos, adoeci. Sei que ninguém soube mais dele, sou homem depois desse falimento. Sou o que não foi, o que vai ficar calado. Sei que agora é tarde e temo abreviar com a vida nos rasos do mundo. Mas então ao menos que no artigo da morte peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada. Nessa água que não para, de longas beiras, e eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio. Esse conto ele tem uma profundidade, minha gente, e eu queria refletir isso com vocês agora. A história é triste, né? É esse homem que vai envelhecendo, vendo o pai numa canoa, rio adentro, rio abaixo, numa margem que ele não podia mais estar com o pai, deixava os alimentos que ele podia para o pai de certo pegava aqueles alimentos que era necessário, é apenas isso, porque o que ele precisava mesmo era ficar dentro daquela canoa, dentro daquele rio. Aí no momento em que ele já envelhecido, ele diz para o pai, sai da canoa, deixa eu ir para o seu lugar. Quando o pai faz um aceno, ele tem medo, e aí ele não vai para aquela canoa.
Mas que canoa é essa? Não é uma canoa que Guimarães está falando. Que história é essa? O que significa essa canoa? O que significa esse homem que deixa tudo que não era o essencial para ele? A família ele estava perto. Mas ele deixa, né, os desdizeres da vida e vai tentar encontrar-se consigo mesmo em algo que é quase que um desconhecido. Porque nós, minha gente, temos algo de desconhecido dentro da gente mesmo. Algo que a gente precisa entrar muito dentro da gente para entender o que é. A gente tem que se caçar dentro da gente mesmo, buscar dentro da gente mesmo, para ter a compreensão. Como é que é aquela música Caçador de Mim, né? De um outro genial mineiro, Milton Nascimento. Peraí. Olha a beleza dessa canção. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada a temer senão o correr da luta, nada a fazer senão esquecer o medo. Abrir o peito, a força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir, eu caçador de mim. Talvez o que Guimarães Rosa queira nesse conto seja que a gente descubra o que nos faz sentir, que às vezes não está nem na margem direita nem na margem esquerda do rio, que às vezes não está no que todas as pessoas esperam da gente mesmo, que vai numa profundeza da alma da gente mesmo que a gente está sem tempo de ir para esse rio, ou muito apegado a coisas que não têm importância. A vida é isso, a vida é o envelhecer todo dia a gente envelhece. E a vida ela perde absolutamente o sentido quando eu só vou envelhecendo e não consigo refletir no que eu fiz para melhorar o mundo, no que eu fiz para dentro do sertão, que é a alma das pessoas, porque se transforma no sertão, embora exista uma cachoeira abundante na alma de cada um de nós, como nós não conhecemos essa parte da gente, a gente fica só nas certanias, a gente fica só na superficialidade daquilo que nós somos. Guimarães quer que a gente vá em busca desse desconhecido, que a gente vá em busca disso que me faz mais forte. É muito comum a gente encontrar na obra do Guimarães essa luta entre o medo e a coragem. Mas não é o medo e a coragem de enfrentar uma fera externa. É o medo e a coragem de conhecer a mim mesmo. Eu tenho medo de me conhecer. Eu tenho medo de saber quem eu sou. E eu preciso ser um caçador de mim. Do jeito que eu sou, doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim. É quem eu sou, é o jeito que eu sou, é o jeito que a vida me fez. Se eu sou mais tímido ou menos tímido, se eu sou mais bravo, mais calmo, se eu sou uma pessoa que reclama o tempo todo, se eu sou uma pessoa que agradece o tempo todo, esse é quem eu sou. E até para que eu consiga recosturar umas partes rasgadas dentro de mim e que me trazem muito frio por ser assim, eu preciso reconstruir isso. Eu preciso saber quem eu sou. Quais são os buracos que há na minha alma que fazem com que eu seja tão frágil na relação com os outros? Eu tenho tanto medo de amar porque eu já sofri de amor. E é um buraco dentro de mim mesmo que dói tanto que eu imagino que se vier uma outra pessoa ocupar, vai ser bom. Mas se essa pessoa for embora, vai doer de novo tudo outra vez. E aí eu faço o quê? Fico numa margem ou na outra margem ou entro na canoa? E vou viver esse renascimento nesse rio, que hora está mais fundo, hora está menos fundo, hora me leva para cima, hora me leva para baixo, mas é o que eu sou. Eu vou negar a mim mesmo a possibilidade de viver emoções mais profundas com medo? É a pergunta do Guimarães. Por isso que ele fala que a beleza não está
na partida ou na chegada, ela está na travessia. Porque é na travessia que os meus pés ficam cortados, que os meus pés fazem calos, que os meus pés doem, mas ao mesmo tempo que os meus pés ficam cortados e às vezes sangra pelas dores que eu enfrento na travessia, a travessia tem um poder cicatrizante porque eu não parei. Por não parar, esses pés calejados começam a ganhar força e aquele sangue vai secando e como por um milagre, um rio bate nos meus pés e alivia as minhas dores porque eu não desisti de amar, porque eu não desisti de viver, porque eu não desisti de acreditar no belo que é a vida, na beleza que é essa travessia, no sertão que há dentro da gente. Também há rio, também há cachoeira, também há água limpa, que nos lembra inclusive da água limpa de onde a gente surgiu. É muito bonito essa visão dos desconhecidos todos que nos desafiam de tal ordem que a gente não tem que querer explicar. Tem coisa que não é para ser explicada. Não se explica isso. A morte não se explica. Se sente. A saudade de alguém que morreu a gente sente. E a gente confia. Esse homem entrou numa canoa confiando. Alguém fez uma canoa para ele. Quem é que fez essa canoa? Diz na continuidade do conto que talvez o homem que tenha sido encomendado por fazer aquela canoa saiba alguma coisa das razões do meu pai. Mas eu não sei, do nosso pai, diz ele, né? O que é essa canoa que é o nosso existir e que de repente as outras coisas supérfluas que ele abandonou, ele precisava de pouco alimento para isso. A gente se perde, minha gente, em tantas coisas supérfluas. Meu Deus, como as pessoas brigam por nada. Como elas se desentendem por bobagens e desperdiçam momentos lindos da vida. Toda história de amor é uma história de florescimento. A gente já falou sobre isso, né? Amar é abrir espaços para que o outro possa florescer. E nas três grandes formas de amor, o amor amigo, o amor paixão, ou amor ideias, nessas três formas a gente se sente revigorado. Quando você está apaixonado por alguém, a sua vida muda completamente. Parece que tudo fica diferente dentro da gente. É o amor que me retira da multidão e que me dá o dom, o poder da unicidade. E é lindo isso, quando alguém me ama, quando eu sinto que eu sou amado, quando eu sinto que eu sou importante para alguém, quando eu sinto que se eu morrer, eu vou fazer falta. Que se eu não estiver, alguém vai se lembrar de mim. Talvez para mim seja importante saber disso. Isso é um amor. O amor amigo não tenha, né, essas idas e vindas do amor paixão, mas ele é também lindo. Aristóteles dizia que a amizade é uma alma habitando dois corpos, né? Olha a beleza desse significado. E aí, de repente, dando esses dois exemplos, o amor paixão ou o amor amigo, que me faz tão bem. Por causa de uma bobagem, eu deixo de falar com alguém que dorme comigo. E aí eu vou dormir sem dormir, entristecido de um lado da cama. Meu amor entristecido do outro lado da cama, porque ninguém teve a coragem de estender a mão, olhar, passar no rosto e falar assim, amor, por que a gente está fazendo isso com a gente? Por que a gente está permitindo que esse vazio venha roubar o que a gente tem de mais bonito? Isso pode acontecer numa história entre amigos também. De repente, um mal entendido, um diz-que-diz-que, uma fofoca. Fofoca é uma coisa horrorosa, né? Mas aí semeia alguma dúvida numa relação de amizade e você sofre de um lado por um amigo, o amigo sofre do outro lado. E passam alguns dias, algumas semanas, meses, às vezes anos. E aí você reencontra aquele amigo e vê que não era nada disso e fala assim, eu desperdicei coisas tão bonitas na minha vida, de alguém que era tão importante para mim, de alguém que preenchia sentimentos tão lindos que havia dentro de mim. Por quê? Por que eu fiz isso? Porque eu não entrei numa canoa de mim mesmo, porque eu não fui um caçador de mim mesmo, porque eu não percebi os incômodos que estavam dentro da minha alma. E às vezes não é nem o meu amigo que tinha aquele incômodo, sou eu mesmo.
Eu que estou incomodado com isso por alguma razão e aquela projeção que eu fiz no meu amigo que não se realizou. Isso faz com que, eu projetando nele a minha felicidade, ele não devolvendo a projeção que eu fiz nele, e aí eu tenha desperdiçado isso. E a terceira forma de amor ideia, amor conceito, eu amo ser professor, e aí por algum problema que eu tive numa escola eu desisto disso que eu amo tanto. Eu amo ser enfermeiro, e aí um dia eu errei, eu fiz alguma coisa, não acarretou em algo tão sério, mas aí veio o diretor do hospital, veio alguém, disse alguma coisa para mim, e aí eu desisto. Ou eu sou artista e o meu sonho é participar de uma peça, e aí eu vou fazer o teste naquela peça e não passei. Mas você não é o artista daquela peça, você é o artista da vida. Você não é o professor daquele diretor específico, você é um professador de verdades. Há algo de mais forte que eu não posso impedir que outras pessoas matem esse amor que há dentro de mim por uma causa que eu abracei na minha vida, qualquer que seja essa causa. Um construtor, um secretário, alguém que gosta de secretariar pessoas, mas alguém me tratou tão mal num momento. Reconstrua dentro de você mesmo essas paredes, que foram alvejadas pela violência de alguém, pela agressividade de alguém, pelo distúrbio de alguém, não importa. Terceira margem no rio. Como é que eu encontro essa margem? O que é esse homem disposto a construir uma canoa? Nosso pai era homem cumpridor. Que coisa bonita isso, Ordeiro, positivo, desde mocinho. Nosso pai fazia tudo o que o mundo esperava dele. Era um homem cumpridor. Aí um dia, ele cansa disso. E ele resolve ir para uma canoa. Ele cansa de fazer exatamente aquilo que as pessoas esperavam dele. Chega um momento da vida da gente, é bonito, esse é um conceito sartriano do existencialismo. Chega um momento em que você olha para o que a sociedade fez de você e diz, chega. Não importa o que a sociedade fez de mim, o que importa é o que eu faço com o que a sociedade fez de mim. É isso que importa. Eu fui recentemente agora, no Rio, no show da Adriana Calcanhoto. Eu fiquei fascinado com as músicas, com o jeito, com a maneira com que ela olhou para a pandemia, com as angústias que ela viveu, com a vontade de compor uma música por dia, com a vontade de dizer coisas. E há um momento no show que ela disse que ficava vendo os telejornais e tal, e todo mundo, com certeza isso vai acontecer, com certeza. Como é que as pessoas têm tanta certeza? Com certeza, numa linguagem aqui de Guimarães Rosa, é a margem direita ou a margem esquerda. A terceira margem é o que eu não tenho certeza. Mas talvez os mistérios mais bonitos da alma humana a gente não tenha certeza. Seja algo que nos eleve. A literatura nos ajuda a isso, A literatura é a história dos sentimentos, então a gente vai aprendendo a sentir, e às vezes as pessoas desperdiçam a beleza da leitura, Eu gosto de trazer assim, e às vezes eu pego contos que eu sinto que as pessoas vão começar a ler, gostar, há contos mais complexos do Guimarães, mais complexos de leitura. Esse é complexo de entendimento também. Mas você lê esse conto, nossa, gostei da linguagem, começa a ler mais, até chegar na profundidade da beleza do Guimarães. Eu falei do show da Adriana Calcanhoto. Tem um poeta que eu acho fascinante, que tem letras deslumbrantes e poesias lindas, que é o Antônio Cícero. E eu sou fã dele, irmão da Marina Lima, tem músicas lindas com a Marina, tem com a Adriana. Eu gosto de muitos poemas dele, mas esse poema aqui, eu acho que, anotem para vocês lerem depois com calma, chama Guardar. E o poeta é Antônio Cícero. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista.
Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e declama um poema, para guardá-lo, para que ele, por sua vez, guarde o que guarda, guarde o que quer que guarde um poema. Por isso o lance do poema, por guardar-se o que se quer guardar. Não é lindo isso? Olha a simplicidade e a complexidade, a profundidade da reflexão sobre o pássaro. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. A lembrança do pássaro que voou talvez seja mais bonito do que o aprisionamento dos pássaros. Eu gosto tanto daquela história recontada pelo Rubem Alves, que é uma história antiga, que uma menina era apaixonada por um pássaro e o pássaro era apaixonado pela menina, e o pássaro viajava para muitos lugares, e cada vez que ele viajava, ele recebia a coloração daquele lugar e contava histórias para essa menina do lugar que ele havia visitado. E aí um dia a menina fala assim para o pássaro: meu pássaro, eu te amo tanto, você me ama tanto, por que você não para de viajar? Por que você não fica sempre comigo aqui, me contando histórias? É mais gostoso quando você está perto. Aí o pássaro diz assim: olha, da mesma forma que uma flor precisa da água para viver, eu preciso da saudade para sentir que te amo. Por isso que eu vou e depois eu volto. E a menina ficou com aquilo na cabeça, que ela amava tanto o pássaro. E aí uma vez o pássaro voltou com a plumagem azul, linda, deslumbrante de liberdade. Ele já tinha voltado com uma plumagem branca, com uma plumagem vermelha, com uma plumagem alaranjada. Cada lugar que ele ia, ele recebia a plumagem daquele lugar, as emoções daquele lugar, a cultura daquele lugar. E a menina, desta vez que ele voltou com a plumagem azul, ela fingiu que estava dormindo. O pássaro, lindo, adormeceu ao lado dela, confiando nesse amor que eles tinham. E durante o sono do pássaro, a menina pegou o pássaro e colocou dentro da gaiola. O pássaro confiava tanto nela que nem percebeu. Quando ele acordou, ele levou um susto, ele preso numa gaiola, falou assim: o que aconteceu? Eu te amo tanto, você me ama tanto, o que aconteceu? Ela falou: não, assim você não voa mais. Mas assim eu não vivo mais. E ela não deu bola para a tristeza do pássaro. Ficou pensando que, eu vou dar muita comida para ele, muita bebida, vou encher de presentes, é uma gaiola de ouro, é uma gaiola especial. Foi passando o tempo. E um dia, quando ela acorda, o pássaro está deitado no fundo da gaiola. Ela desesperada, eu matei o maior amor da minha vida, o que eu faço com esse maior amor da minha vida? Pega aquele amor nas mãos. Eu não vou contar o final da história. Chama A Menina e o Pássaro Encantado. Vocês têm que ler mais, vão pesquisar. E a tarefa de hoje é ler Guimarães Rosa. E é ler esse poema lindo do Antônio Cícero. Lindo. Que chama... Cadê o poema? Aqui tá os poemas que eu mais gosto. Aqui isso é uma publicação dos melhores poemas. Tem muito da Adélia Prado. Deslumbrante. Guardar. Eu ia falar guardado. Guardar. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, admirá-la.
Não tente aprisionar quem você ama. É isso. É isso que a gente tem para dizer aqui da terceira margem do rio. Da beleza, né? Dessa constatação, desse diálogo tristonho, quase que de uma... Sei se Guimarães quis mostrar uma certa mediocridade, talvez, desse narrador, de incompreensão. E olha o grande medo dele no final. O medo dele é que quando ele acena de verdade, o pai diz para ele vir e ele tem medo. Do que ele tem medo? Ele tem medo da morte? Ali representa a morte nesse momento? Não. Talvez ele tenha medo do renascimento, ele tenha medo de entrar no rio, ele tenha medo de estar sozinho numa canoa, porque a gente tem medo de estar sozinho com a gente mesmo. A gente tem medo. Eu tenho medo de ficar comigo mesmo. Eu preciso de barulho, eu preciso de conversa com outras pessoas, eu tenho medo de ficar comigo mesmo, eu tenho medo de que esses mistérios me sufoquem, eu tenho medo de pensar na morte. Mas viver é pensar na morte. Na morte, na perspectiva de Cecília Meirelles, inclusive, né? Os instantes que se morrem o tempo todo, que se despedem. É isso. Eu espero que a terceira margem do rio te ajude a pensar não de forma fechada na própria vida, mas a perceber que é uma fundura nesse rio que é a própria vida. Salve Guimarães Rosa. Deixa eu mandar um beijo para vocês aqui. Coloquem a cidade de vocês, onde vocês estão, e leiam Guimarães Rosa. E leiam de novo essa música, a música do Milton Nascimento, ou ouçam, né? Caçador de mim. O que é esse caçador de mim? O que a gente faz para ser um caçador de mim, né? Poliana do Recife, Laís de Teresina, Valdina de Curitiba, Maria Lurdete de Florianópolis, Bete do Rio de Janeiro, Rosélia de Campinas, Patrícia de Talcara, Roberto de São Paulo, Simone falando sobre o medo do não viver, né? Medo do não viver. Michel, Alto da Lapa, nessa louca travessia, estamos todos nós na louca travessia. Santo Antônio de Posse, quem era Santo Antônio, agora passou. Ixi, está muito... A história chama A Menina e o Pássaro Encantado. Pesquisem aí que tem, é linda essa história. Silvia, Pará de Minas, Sônia, Brasília, Silvelânia, Presidente Prudente, Eliane de Poá, Maria de Jesus de São Paulo, Josiane de Fortaleza, Silvana de Gratidão, Leandro, Macapá, já tive aí em Macapá também, Juiz de Fora, Nilda, Isabel, Juiz de Fora, né? Minas Gerais, terra. Tiago de Goiânia, saudade. Tiago foi meu aluno, maravilhoso. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado por vocês me fazerem companhia aqui. Belém do Pará, Salvador, Barueri, Elisângela, Vilma de São Paulo, e aí vai. Cada dia a gente fala um pouquinho. Simone de Belo Horizonte. Mas é isso, minha gente. Vamos ficar aí com esses ensinamentos lindos de Guimarães Rosa. Que beleza que é a literatura, que são os textos, que é o livro que toca na alma da gente e nos ajuda nessas travessias. Beijão.